Bom dia a todos, muita paz, que Jesus seja a nossa inspiração, nosso bom dia aos internautas que vão nos acompanhar agora e depois, que vai ficar gravado no meu canal no YouTube, no Facebook e depois no YouTube, né? Então, fica à disposição para que a gente estenda um pouquinho as reflexões. Toda a propaganda é por conta e responsabilidade dele, tá? Não tenho nada com isso, não me comprometa com isso, viu, Adão? Tá? Mas é alegria estar aqui com vocês. A assessoria está pedindo para eu ligar o microfone. Agora melhorou, né? Obrigado aí pelo apoio logístico. Mas é uma alegria estar aqui refletindo, é uma alegria estar na Casa Espírita, é uma alegria essa doutrina espírita na minha vida. Espero que seja a mesma alegria na vida de vocês. O texto que foi lido há pouco, vou pegar um gancho com ele, nos convida a participar da sementeira do Senhor, de plantar, de participar da tarefa de Deus, na vinha de Deus. Mas se trouxermos isto para o nosso dia a dia, é possível trabalhadores produzirem dormindo? Não é possível. No nosso dia a dia, né? Nas nossas obras do dia a dia, nas nossas tarefas do dia a dia. Pois é. É possível, o Adão falou na prece, paz ao mundo. É possível trazer a paz ao mundo se não trouxermos a paz para dentro de nós? Também é impossível. E não é possível trazer essa paz para dentro de nós se estamos dormindo. Do que estamos falando? Estamos pegando uma fala de Paulo de Tarso em carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Jesus te ensinará, te esclarecerá. Aí ficamos pensando, do que Paulo está falando? Ele está escrevendo uma carta para quem está longe. Ele sabe se as pessoas que vão ler a carta, vão receber a carta, estão acordadas ou estão dormindo? Não é do sono físico que ele está falando. É de um outro tipo de sono. Que nos chama a atenção também Buda, questionado certa feita, tu és Deus? E ele responde, não. Tu és santo? Também não. Mas como então podes que seja tão nobre, tão puro e tão fulgurante? E ele respondeu, porque estou desperto. De que sono ele está falando? Da nossa condição espiritual. Espiritualmente, muitas vezes estamos dormindo. É isso que Paulo está chamando a atenção, é isso que Buda está nos alertando. Despertar do sono espiritual. Muitos de nós estamos dormindo espiritualmente. Não temos a consciência daquilo que somos, do que fazemos aqui, para que viemos. Qual é o nosso papel na obra divina quando o texto lido nos convida a participar da tarefa que Deus nos confiou? Qual é a tarefa que Ele nos confiou? Edificar o nosso futuro, em nós e no mundo. Essa é a tarefa. Mas não dá para fazer dormindo. Não dá para fazer sem a consciência de nós mesmos. Então, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Aqui é Jesus falando, está em Lucas, capítulo 24, versículo 46. Você vê que as mesmas considerações, com linguagens diferentes, nos chamam as mesmas atenções, para que reflitamos a respeito de nós mesmos, para que aprofundamos esta questão. Temos que despertar espiritualmente, adquirir consciência daquilo que somos. Mas para isso eu vou aos templos, às igrejas, às sinagogas, eu vou às casas espíritas. É suficiente? Não. Muitos de nós frequentamos por frequentar, ou para cumprir um quadrinho. Toda vez por semana eu tenho que frequentar um templo para estar de bem com a minha consciência perante a divindade. Não é suficiente. Não basta. Muitos de nós somos igrejeiros. Como a gente costuma falar, às vezes vamos à igreja, cumprimos o papel, vamos à casa espírita, frequentamos, cumprimos o papel. Isso não é suficiente. Isso é um passo. Isso é um contributo. Mas se aproveitamos aquilo que os templos oferecem, não importa quais sejam esses templos. Não importa de que filosofia religiosa seja espírita, católica, evangélico, budista, não importa. Porque todos eles propõem
o nosso despertar na direção da condição de que somos filhos de Deus. Esta é a condição. E é despertarmos nesta condição de filhos de Deus. E edificarmos o futuro dentro de nós. Porque nós ficamos muito preocupados com o futuro do mundo. Que o mundo tem que ser de paz, falou Adão na prece. Que o mundo seja de harmonia, de solidariedade, de fraternidade. Mas isso só ocorrerá se nós construirmos isso dentro de nós, para oferecer ao mundo. E é este despertar que Paulo está nos convidando. Acordar para a nossa condição. Estamos no mundo, temos que viver o mundo, mas não somos do mundo. Então, ao entender que não somos do mundo e despertarmos para isso, nós temos que olhar para a vida no mundo e cuidar dela, mas temos que cuidar da vida depois do mundo. Quando partirmos. Como será a nossa condição? Mas o que estamos fazendo para que a nossa condição lá seja melhor? Para que tenhamos melhores recursos? Para que tenhamos mais paz no mundo espiritual e não perturbações? Porque se sairmos daqui perturbados, chegaremos lá perturbados. E às vezes a perturbação aumenta, porque recarregam as baterias das nossas vidas passadas. E quais são os recursos que trazemos das vidas passadas? Então é este o convite que Paulo está nos fazendo. É o convite que Buda mostrou que ele realizou ao fazer o seu despertamento. E não foi com as coisas do mundo. Buda, nome original, Siddhartha Gautama, quando ele buscou a sua iluminação interior. Mas não dá para iluminar o nosso interior se estamos dormindo. Não dá para trabalhar na vinha de Deus, na nossa intimidade, se estamos dormindo. É preciso acordar. E é esse o convite que Paulo faz. Quando eu digo que não basta estar nos templos, eu estou pegando uma fala de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, no item 68. Quando Emmanuel também faz este mesmo convite, pegando as considerações de Paulo, de desperta, ó tu que dormes. Diz Emmanuel: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinos de Jesus. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que é difícil, porque Jesus falou por parábolas, Jesus falou numa linguagem difícil. Isso tudo é desculpa, porque não exercitamos a disposição desperta da nossa condição espiritual. Não despertamos a vontade de fazer mudanças, a vontade de refletir. Eu tenho dito com frequência, é preciso que exercitemos o direito de pensar. É um direito que Deus nos deu, é uma dádiva que Deus nos deu, mas é preciso usar esse direito. Refletirmos, porque muitas vezes aceitamos coisas esdrúxulas em nossas vidas. E eu tenho falado com frequência que, com o advento da tecnologia, o celular é bom ou é ruim? Deixa eu, antes de entrar nessa, é bom ou ruim o celular? Hein? Não é bom nem ruim. Depende do uso que se faz dele. E na própria tecnologia é muito claro isso nos dias atuais. Quanto nós aceitamos coisas inúteis, fúteis. Por quê? Porque não precisa despertar, basta deixar passar. Adoramos a futilidade, não exige esforço. Não exige sacrifício. Mas o crescimento é dolorido. E diz os entendidos aí da biologia, da fisiologia humana, que crescer meio rapidamente dói. Né? O físico, as estruturas, as articulações, quando crescem muito rapidamente. Eu tenho um filho gêmeo de outro, que um cresceu mais que o outro, e ele tinha dores das articulações. Isso nos traz uma simbologia. Crescer dói. Requer esforço, requer sacrifício, requer vontade. Mas muitos de nós estamos dormindo, mesmo frequentando os templos, mesmo vinculados ou não, como diz Emmanuel, ao cristianismo, mas mesmo vinculados a outras filosofias religiosas. Estamos dormindo. Queremos as soluções prontas. E quantas vezes nós recebemos na Casa Espírita pessoas que querem soluções prontas para os seus problemas? Temos soluções prontas? Não temos. Nós temos os recursos que Deus oferece para que nós
sigamos atrás das soluções. Mas a tarefa é nossa. O texto lido pelo Ayrton, nos mostra isso. Estamos ligados na tarefa, usando uma expressão bem atual, né? Ligados na tarefa que Deus nos deu. Como entender essa tarefa se nem nos reconhecemos seus filhos? Ah, mas eu reconheço filho de Deus, mas me comporto como tal? Não nos reconhecemos seres espirituais? Não somos esse corpo. Estamos no corpo. Por isso precisamos viver no corpo enquanto estamos nele, porque vamos sair dele. Tem alguém que vai ficar para sempre? Não. Vamos sair dele, cedo ou tarde. Eu não tenho pressa, não sei vocês. Aproveitar bem as lições da vida. Mas enquanto estivermos no corpo, não podemos esquecer da nossa condição de seres espirituais. Não somos o corpo, estamos nele. O ser pensante é o espírito. É este ser pensante que é filho de Deus. É este ser pensante que comanda esta máquina. É o piloto. Como estamos comandando essa máquina? Para aproveitar as lições e os recursos que Deus nos oferece. Para isso, Ele nos oferece uma sala de aula chamada lar, com as lições principais de cada jornada. E nós muitas vezes reclamamos desse ambiente que estamos. Estou na família errada, estou no lar errado, estou com os pais errados, principalmente na adolescência, isso é muito comum, né? Não sei se ainda é comum, eu já não tenho mais gente adolescente em casa, né? Mas se estamos no lugar errado, nas condições erradas, Deus nos colocou no lugar errado. Ele errou. Estamos aonde precisamos. E Ele nos manda as lições através das filosofias religiosas, através da ciência, para que caminhemos na direção da verdade, da compreensão mais profunda sobre o mundo e sobre nós mesmos. E este nós mesmos, esta condição de espíritos que somos, é este espírito que está dormindo. É esta simbologia que Jesus nos traz quando estava para ser preso e foi orar a Deus. E pediu aos discípulos que velassem com ele. E os discípulos dormiram. É uma lição que ele está trazendo. Possivelmente eles não dormiram, dependendo da tradução da Bíblia, possivelmente ele não estava dormindo o sono físico. Eles estavam distraídos com o compromisso de velar com Jesus, fazendo a sintonia com o Pai. Estarmos despertos é colocar a nossa condição de seres espirituais em sintonia com o Criador, com a fonte, porque somos uma centelha divina. Esta centelha que devemos deixar brilhar e intensificar. Prossegue Emmanuel. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Ficamos, o que Emmanuel está nos convidando? Nesse nosso sono, nessa nossa apatia, nós estamos ignorando a essência das lições. Estamos ignorando a essência e estamos preocupados com a formalística, com as questões literárias, com a linguagem, e não vamos no âmago da questão. Para ir ao âmago da questão, não precisamos nos preocupar se Jesus falou em aramaico, hebraico, se Jesus falou em grego. Não precisamos, se foi traduzido do grego, do latim. Precisamos nos preocupar com a essência. Mas como nos preocupar com a essência se não sabemos nem da nossa essência de seres espirituais? Essa é a nossa essência. É este ser espiritual que Deus investe. É este ser espiritual que é filho de Deus. E para isso estamos aqui, para desenvolver este ser espiritual. O corpo vai melhorando a cada condição da ciência que contribui, nós vamos aumentando a nossa longevidade. Mas o ser espiritual é imortal. Então nós temos que estar aqui, mas temos que construir nossa imortalidade. Temos que investir na nossa imortalidade. E para fazer isso, como fazer? Se estamos dormindo nesta condição de seres espirituais. O que é estar dormindo? É não nos reconhecermos seres espirituais. Não aprofundarmos as questões que nos levem à convicção de que somos espíritos.
Para isso, a doutrina espírita veio trazer detalhes. Mas Jesus já fala, Deus é Pai. Pai de quem? Nós somos filhos. Se somos filhos, temos a sua genética. Daí nós já podemos ir concluindo, utilizando o direito de pensar, que se somos filhos de Deus, temos alguma coisa dele. Temos a centelha. Simbolicamente, precisamos desenvolver essa centelha em nós. E este é o papel. E este é o único objetivo de estarmos neste mundo. Não tem outro. É desenvolver este ser espiritual na busca e no caminho da verdade. Para isso precisamos, como nos diz o livro Pão Nosso, no item, continuando o item 68, o coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Vem ao encontro daquilo que estou falando. Abrimos mão do direito de pensar. Precisamos buscar a compreensão. E não tem jeito buscar a compreensão se não aprofundarmos. Se ficarmos na superficialidade, não conquistaremos o mundo de paz que o Adão propôs na sua prece. Não conquistaremos o mundo de paz na nossa intimidade. Buda respondeu que estava acordado, estou desperto. Ou seja, ele tinha conquistado na sua intimidade esta sintonia com um plano mais elevado. Ele tinha desperto em si o ser espiritual que ele era, através da iluminação interior. Deixai brilhar a vossa luz, de Jesus. Está nos convidando, nos concitando a caminharmos nessa direção. Mas isso é tarefa nossa. Nós queremos milagres, queremos respostas prontas, queremos soluções mirabolantes, milagrosas. Não tem. Só tem uma solução: trabalho, reflexão, aprofundamento, buscar caminhar na direção da verdade, caminhar na direção da compreensão e aprofundamento daquilo que somos, de onde viemos, por que estamos aqui. E imagino que seja desesperador para aqueles que imaginam, que entendem que morreu, acabou. Como podemos sair desse desespero? Compreendendo que não somos o corpo, compreendendo que somos filhos de Deus, compreendendo que somos destinados a voltar à casa do Pai. E já falaremos logo em seguida um pouquinho sobre isso. Somos destinados. Para onde vamos? Vamos de volta para o mundo espiritual, mas temos que voltar à casa do Pai, quais filhos pródigos que somos. E aí nós vamos lembrando da parábola do filho pródigo. Quando Jesus diz, um senhor tinha 2 filhos. Mas como diz Alírio Cerqueira Filho no livro Jesus e Kardec, nós só lembramos do filho pródigo e esquecemos do outro filho. Não é? O que aconteceu? O filho pediu ao pai a sua herança porque queria ir ao mundo. De que filho Jesus está falando? De nós. Nós viemos para o mundo, pegamos a herança divina e viemos para o mundo. Que herança Deus nos deu? A sua centelha, a sua genética e os recursos para vivermos, para nos desenvolver. E o que a gente faz? Dilapida os recursos. E fica na miséria, passa fome. Eu estou simplificando a parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, né? Ficamos na miséria. Aí, na miséria, na dor, nós vamos lembrar do Criador, lembrar do Pai. Aqui estou passando fome, os empregados da casa de meu pai têm o que comer. Eu não tenho. Tenho que comer o quê? Fisicamente? O rango do dia a dia? Não. Alimento espiritual. Alimento para a alma. Alimento que traz a paz, a serenidade, a tranquilidade, que nos nutre como seres espirituais que somos. Ele não tinha, porque perdeu-se nos caminhos das paixões, dos equívocos que a vida nos convida. Esquecemos de despertar o ser espiritual para vivermos a vida, mas não sermos daqui. Vivermos o mundo, mas não nos apegarmos ao mundo.
Então ele resolve voltar à casa do pai. O que é voltar à casa do pai? É sintonizar com Deus e procurar Deus. Muitas vezes, como o Emmanuel diz, nós estamos aqui procurando Deus, mas estamos verdadeiramente procurando Deus? Estamos verdadeiramente procurando a nossa essência? Ou estamos aqui, ou aqui em qualquer outro templo, para cumprir tabelinha? Mais um xizinho lá, uma vez por semana eu tenho que frequentar, uma vez por semana, e estou resolvido. Não está. Só estaremos resolvidos quando fizermos a sintonia cada vez mais profunda com a nossa origem, com Deus, a nossa essência com a fonte. É isso, essa é a volta do filho pródigo. E perceberam que a lição de Jesus está nos mostrando que ele precisou do sofrimento para buscar a casa do Pai? Ele precisou do sofrimento. Nós ainda precisamos do sofrimento, porque não despertamos para a reflexão, para a análise, para olhar a vida com olhos mais profundos, para exercer a tarefa árdua de refletir, para crescer, para buscarmos a nossa reforma íntima, para deixarmos a essência divina em nós florescer. É isso que esquecemos, é por isso que estamos dormindo. É por isso que Paulo chama a atenção dessa questão, desperta, ó vós, ó que dormes. Ou melhor dizendo, desperta, ó tu que dormes. Está nos convidando a fazermos esta conexão com a nossa essência e vivermos essa essência mesmo estando no mundo. E daí, despertando nessa direção e buscando as soluções, o sofrimento não é mais necessário. O Pai nos acolhe, manda colocar uma roupa nova, manda colocar um anel, coisas simbólicas que se coloca, manda matar um boi cevado para alimentar. Por quê? Porque o Pai alegra-se com a nossa volta. É isso que Ele espera, que sintonizemos com Ele, que estejamos em contato com Ele. A grande maioria no mundo dorme espiritualmente, mesmo, como eu tenho insistido, mesmo estando nos templos religiosos. Ainda dormimos. Então precisamos despertar. E continuando um pouquinho com a parábola do filho pródigo, ele retorna e o pai o acolhe carinhosamente. Mesmo ele tendo dilapidade, ele pede: Senhor, pequei contra ti. Ele o acolhe. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor acolhe sempre. Ele dá a liberdade de agir. Dá a liberdade de praticarmos o que quisermos. Mas nos atrela a essa liberdade a responsabilidade pelos nossos atos. E as consequências dos nossos atos, de estarmos dormindo para a vida espiritual, para as condições de seres espirituais, nos levam a viver o mundo exclusivamente. E aí damos atenção aos chamamentos do mundo. E o mundo nos chama para tanta coisa. Para o consumismo, para as drogas, para a libertinagem, para tantas coisas. E depois precisamos retomar o caminho de volta quando despertarmos. É isso que ele nos convida. É isso que a parábola de Jesus, se vocês quiserem aprofundar, uma reflexão muito profunda, Alírio Cerqueira Filho faz no livro Jesus e Kardec sobre esta passagem no capítulo 2. Ele pega frase por frase de Jesus, detalhe por detalhe, e faz uma reflexão à luz da psicologia, à luz da compreensão e da reflexão espiritual, religiosa, cristã. É muito profunda a reflexão que Alírio faz. Mas aí ele vai refletir no filho que ficou. Então o filho que retorna é convidado a entrar na casa do pai, ou seja, entrar em sintonia com o pai. Mas o filho que ficou retorna e vê o alvoroço na casa. Pergunta aos empregados, aos servos: o que está acontecendo? Ah, teu irmão que voltou e teu pai fez uma festa. O que ele faz? Ele não entra na casa. Ele não entra na casa. Ele não entra em sintonia com o pai. Ele reclama: nunca me deste nada.
Nunca mataste um servo para mim? Nunca fizeste uma festa para os meus amigos? E o que o pai responde? Sempre estiveste comigo. O problema é que o pai estava com o filho e Deus está sempre conosco. O problema é que nós não estamos com ele, e este filho representa bem isso. O filho que ficou estava com o pai, próximo do pai, mas não estava com o pai estava com ele. E ele não entra na casa. Por quê? Sempre estive contigo, sempre te ajudei. Isso mostra o quanto nós usamos de máscaras, de falsidade. Por quê? Porque ele não estava com o pai. Ele estava interessado na herança, simbolicamente. Não estava interessado em estar junto com o pai. Ele estava interessado na herança, nos bens. E por isso ele reclamou. Ele estava interessado no reconhecimento, nos aplausos, nas bênçãos que poderia colher. Não. Nós temos que estar em sintonia com o pai e as coisas vão ocorrer naturalmente. Não porque nós exigimos. Então ele vai falar, vai mostrar a sua verdadeira face e não entra na casa do pai. O que é não entrar na casa do pai? Ele não entra em sintonia com Deus. O filho pródigo que dilapidou as suas dádivas, a sua herança, ao arrepender-se e compreender que deveria voltar para a casa do pai, este entra na casa do pai. Porque despertou. Foi lá, fez um monte de besteira e despertou. Tem alguém aqui, levanta a mão, que não fez besteira na vida ainda? Ninguém? Eu também não estou com a mão levantada porque estou esperando uma resposta. Não, todos nós. Mas no momento em que nós buscarmos a sintonia com Deus e buscarmos reencaminhar as nossas vidas, Deus nos recebe. Nos acolhe, porque Deus é amor. Nos acolhe com responsabilidade. Não nos acolhe passando a mão por cima e apagando as nossas falhas. Nos dando a oportunidade para recuperarmos aquilo que perdemos. Ele oferece novas oportunidades. Sempre. Então precisamos despertar e procurar esta sintonia com Deus. Não basta estar nos templos religiosos, como já afirmei. É preciso que estejamos de coração nos templos. Estejamos presentes nos templos. É preciso que busquemos a sintonia com Deus, coração a coração, simbolicamente, sentimento a sentimento. A centelha divina buscando a sua fonte, a sua origem. Este é o papel. Sairmos dessas máscaras que vivemos. E aí pegamos um pouquinho da psicologia transpessoal, que nos mostra que o ser humano tem dois ingredientes, vamos colocar assim, dentro dele. O eu profundo, a essência, que alguns dizem o si, que Joana de Ângeles, na sua série psicológica, vai chamar de self. Não importa o nome. Tem trocentos nomes para cada linha da psicologia, da psiquiatria, e o pessoal que entende da psique humana. O importante é que nós temos a essência divina em nós. E temos o ego, que é este elemento que está por cima. E a psicologia transpessoal vai dividir isso em dois, o ego. O lado negativo nosso, que é o desamor, que eles vão chamar de desamor, e o lado das máscaras, que eles chamam de pseudo-amor. O filho pródigo que saiu de casa era aquele do lado negativo, da falta de amor. Ele não sintonizava com o pai e afastou-se do pai. Mas quando ele percebeu, ele retorna. O filho que ficou era o do pseudo-amor. Eu estou contigo. Tive o tempo todo a teu lado. Mas não estava. Porque se ele estivesse ao lado do pai, ele teria alegrado-se também com a volta do irmão. Não, ele entristeceu-se. Talvez porque agora tivesse que dividir a herança. Nunca me deste nada. Mas o que diz a parábola? O pai pegou a sua herança e distribuiu
a todos os seus filhos, aos 2 filhos, a nós. Ali está simbolizando com 2 filhos, por ser 2 situações diferentes. Ele distribuiu a herança para todos nós, nos dando os recursos, a oportunidade, nos dando a sua genética, nos criando e oferecendo os recursos para desenvolvermos. Mas nós pegamos caminhos tortuosos. Inicialmente, talvez tenhamos pegado o caminho do desamor, das coisas do mundo, negativas, da intolerância, da agressividade, do orgulho, do egoísmo. E depois começamos a usar máscaras, a nos fingir de seres bons. E aí, a situação é muito pior do que aquele que faz as besteiras e reconhece as besteiras e busca voltar. A situação do filho que ficou é mais grave do que o filho que saiu, dilapidou e voltou. Porque este já está no caminho, o outro ainda está ligado aos seus fingimentos, à sua falsidade. E muitos de nós, o que acontece? Fazemos isso quando vamos aos templos religiosos. Frequentamos os templos, mas não estamos nele. Estamos fisicamente, mas não estamos de coração. Precisamos estar de coração. Precisamos acordar para as questões da vida. Acordar para a consciência de nós mesmos. Porque é este despertar que Paulo está nos convidando. A consciência de nós mesmos. A consciência de que somos filhos de Deus. A consciência de que somos destinados à perfeição. E Jesus nos diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então todos nós, não importa o caminho que sigamos, do desamor, do pseudo-amor, um dia chegaremos lá. O problema é que estes caminhos do desamor, do pseudo-amor tratado na psicologia transpessoal, ele nos leva a caminhos difíceis, a atalhos complicados. E como resultado temos a dor, o sofrimento, a angústia. Mas quando a dor chegar a um patamar elevado, de nos sentirmos na miséria, o que pode acontecer? O que deveria acontecer? Procurarmos a casa do Pai. Procurarmos Deus. Se estamos usando máscaras, nos considerando que já somos bons, que já somos conhecedores da verdade, não é verdade. Isso não está de acordo. Precisamos ter consciência de que ainda somos filhos frágeis. E acho que é por isso que o Adão na prece pediu. Ainda precisamos, somos pedintes também. Pedimos ajuda a Deus. Que ajuda? Que nos dê força. Que nos ampare. Que revitalize as nossas energias, mas principalmente nos auxilie a despertar a consciência de que somos filhos e de que somos destinados à perfeição. Ele oferece os recursos. Para fazer a semeadura, ele oferece a enxada para arrumar, ajeitar e preparar a terra. Mas capinar é tarefa nossa. Ele ofereceu a herança, ofereceu os recursos aos filhos, na simbologia de Jesus na parábola do filho pródigo. Mas a tarefa de retornar e caminhar para a casa do Pai foi do filho. O Pai o recebe, o acolhe. Toda vez que nós decidimos mudar as nossas vidas, caminhar para uma reforma íntima, sejamos carentes do amor, de dentro para fora, sejamos enganadores, falsos, pelo pseudo-amor, pelas máscaras que usamos, não importa. A hora que decidirmos retornar à casa do Pai, Ele vai nos acolher. Porque Ele está conosco o tempo todo. Somos nós que nos afastamos. E esse afastamento traz, não importa a forma, traz a dor, o sofrimento, como um convite a mudarmos de vida. Portanto, é por isso que Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras. Nós vamos receber de acordo com o que oferecemos. E o que oferecemos? Já colocamos Jesus em nossas vidas? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a casa do Pai. A verdade que nos liberta para uma vida melhor. Para uma vida sem sofrimento, sem dores, que nós ainda não conseguimos nem imaginar. Ou conseguimos?
talvez imaginar um pouquinho, né, na esperança, né? Mas ela está aí. Aí está o convite. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde está a verdade? Eu gosto muito da pergunta 900, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Há então no universo 2 elementos? Pergunta Kardec. Então, porque ele já tinha tratado dessas questões do universo antes. Mas ali ele arremata. Há então no universo 2 elementos? E os Espíritos respondem que sim. E acima de tudo, Deus. Sem querer trazer para uma fórmula simplista, aí está a verdade. Deus, verdade absoluta, matéria, espírito, verdade e obra, com as suas leis, que são as leis de Deus, as leis naturais, que podem ser divididas em leis da matéria e leis morais. As religiões tratam, mais especificamente, das leis morais. E são estas o nosso objetivo maior. As leis da matéria, para que a gente evolua o intelecto ao fazermos estudos, reflexões sobre, através da ciência. Melhorarmos as nossas vidas com a tecnologia, com os recursos que a ciência nos traz, alongarmos a nossa vida nesta escola, através dos recursos trazidos pela medicina, pelo avanço da medicina e assim por diante. Mas o objetivo único, real, é desenvolvermos os valores morais. E estes valores morais, a essência e a excelência, está no Evangelho de Jesus. E o que são estes valores morais? São as leis de Deus, na direção do amor. É a lei do amor. Que Kardec desdobrou em 10 troncos de lei na terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis morais. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A terceira parte, as leis morais. A quarta parte, as consequências do cumprimento ou não das leis. Cumprimos a lei, estamos de bem com a lei, com a divindade, que está presente em nossa consciência. Estamos em paz com a consciência. Estamos bem. Não cumprimos a lei, a justiça nos pega pela consciência. Ali está a justiça divina, ali está o tribunal e nós mesmos. Temos já falado sobre essa questão. Então, a verdade, como chegar à verdade? Primeiramente, a verdade sobre nós. Mas antes da verdade sobre nós, precisamos chegar à verdade sobre Deus. Então, primeiramente, a verdade sobre Deus. Buscarmos refletir a divindade. Olhando a obra, como propõem os Espíritos na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, pela obra se conhece o autor, simplificando a resposta. Observando o que Deus pode ser e o que Ele não pode ser. Como Kardec trata na primeira parte do Livro dos Espíritos e principalmente no capítulo 2 da obra Gênesis, dos atributos da divindade. Por que os atributos da divindade são importantes? Porque se temos que caminhar na direção da perfeição divina, temos que saber quais são os atributos da perfeição divina. E aí nós vamos encontrar se Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é amor. E o que podemos esperar de um Deus que é amor? Que ao reprovarmos, Ele nos entregue para o capeta? Que nos mande para o expulso de casa e nos mande para o inferno? Não. Reprovou, meu filho? Volta para a escola. Ele oferece novas oportunidades. Mas para que a gente não reprove mais, vem uma dor aqui, uma dor acolá, um limite aqui, um limite acolá, e a gente não entende por quê. Porque não para refletir. Então precisamos buscar a verdade sobre Deus, verdade absoluta. Depois sobre a obra. Através da ciência, buscamos a compreensão da obra na área da matéria e suas leis. Através dos estudos filosóficos religiosos, nós buscamos a compreensão sobre nós mesmos. E aí não tem jeito. Se somos filhos de Deus, e se temos um futuro, como propõe Jesus, sede perfeito como vosso Pai Celestial é, despertemos e voltemos para casa como o filho pródigo, precisamos nos reconhecer seres espirituais destinados à perfeição. Para isso, para ter um futuro, é preciso que sejamos imortais. E talvez aí esteja a genética divina em nós, a imortalidade. Então, de posse dessa condição, precisamos buscar as verdades que vão nos auxiliar na direção desse progresso. E aí precisamos estudar a ciência. Depois vocês podem olhar a pergunta 780 do Livro dos Espíritos para o progresso intelectual, para as reflexões,
Porque a inteligência precisa agir. Mas agir em cima de quê? Dos valores. Progresso moral. A pergunta 780 trata dessa questão. Para poder vivenciar as virtudes do amor, da mansidão e humildade, bem como todas as demais virtudes, o aprendiz deverá superar 3 níveis de ignorância: o do não saber, o do não sentir e o de não vivenciar. Quem nos diz isso? Alírio Cerqueira Filho, no livro Jesus e Kardec. O não saber. Como é que nós vivenciamos o não saber? Refletindo e estudando, desenvolvendo a inteligência. Buscar o saber. Mas o saber sobre nós, sobre as leis divinas, as leis morais, as leis do amor, que precisamos colocar em nossas vidas, precisamos sentir. Não basta frequentar os templos. Não basta saber decorar a Bíblia. É preciso sentir a profundidade e a grandeza. Olha, eu gosto de uma metáfora que o Alírio usa. Nós estamos aqui, vocês estão vendo que lá fora parece que tem um solzinho, não tem? O sol normalmente é quente, né? A gente sabe disso, não sabe? Mas vocês estão sentindo o sol? Estão sentindo o calor do sol na pele? Não. Se você quer sentir, você precisa o quê? Ir lá fora. Se colocar à disposição do sol. Deixar que o sol se derrame sobre você. E aí você vai sentir o seu calor. Aí você sai do saber para o sentir. E ao sair do saber para o sentir, você caminha para o vivenciar. É isso que Jesus nos convida. Despertar, que Paulo está nos convidando, e aí Jesus vos esclarecerá. Unindo as lições de Jesus, Paulo, depois do encontro com Jesus às portas de Damasco, ele está nos convidando exatamente a isso, a sentir. Esse sentir é trazer a divindade que está na nossa intimidade para o coração. É trazer as lições que Jesus nos ensinou para o coração. Porque só assim as nossas obras serão condizentes com o amor, que são a essência das lições de Jesus. Então precisamos colocar o amor em nossas vidas, colocar as lições de Jesus em nossos corações. Não tem outra saída. Se queremos um mundo de paz, meu caro Adão, se queremos um mundo de paz, precisamos construir esse mundo de paz dentro de nós, usando os recursos que Deus nos oferece, usando a herança que Ele dividiu conosco, através dos talentos que temos, da inteligência, da centelha divina que está em nós, da capacidade de refletir e dos emissários que Ele nos mandou para orientar. 3 principais emissários: Moisés, Jesus, o maior de todos, mas relembrado pela doutrina dos Espíritos, aonde as pedras falaram, os Espíritos, que simbolicamente estão nos túmulos de pedra. Se os meus discípulos calarem, diz Jesus aos fariseus que pediram para que faça seus discípulos calarem, e ele disse: se eles calarem, as pedras falarão. Será que ele estava prevendo 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos e a fala dos Espíritos, que simbolicamente estão nos túmulos? Morreram? Está lá o corpo, o espírito não está. Então, saber a verdade, sentir a verdade e vivenciar a verdade. Este é o triângulo da sabedoria, nos diz Alírio Cerqueira Filho. Inclusive, ele faz, no livro dele, ele faz um desenho do triângulo. A base, saber a verdade, sentir a verdade e vivenciar a verdade. O triângulo da sabedoria. E esse é o nosso objetivo e esse é o nosso destino. A sabedoria. O que eu costumo chamar de doutorado na arte de amar. Mas para isso, é preciso que despertemos para a nossa condição de seres espirituais, filhos de Deus, e adquiramos a convicção de que somos destinados à perfeição, não ao sofrimento, não ao inferno. Não vamos morrer abraçados ao capeta. Não. Vamos nos aproximar da casa do Pai. Quais filhos pródigos que somos. E este é o único objetivo. É desenvolver em nós a centelha divina que carregamos conosco. A maior herança divina para os seus filhos, a sua genética. Que possamos, cada vez mais despertos e conscientes disso, caminharmos. E assim caminhando, cada um de nós, caminharemos para um mundo melhor. E um dia teremos um mundo de paz, que eu proponho a leitura no livro Pão Nosso, do item 41, no futuro. Um futuro que ainda
é utópico para nós. Mas chegaremos lá. Quais filhos pródigos que retornam à casa do Pai? Agradeço a oportunidade de refletir com vocês. A Deus. Agradeço à casa pelo convite, pela oportunidade de refletir, e a vocês e aos internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.